vai estar bom o áudio daqui aí. Pra falar alto? É, só falar alto. Ó, já tem pessoas entrando, deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Ó, já temos bastante pessoas. Boa noite, pessoal. Me falem se vocês estão escutando o que eu tô falando, se tá tudo certo, se tá ok. Se eu preciso falar mais alto, se tá bom assim. Pra gente poder começar. Respostas, videomaker. Então, mano, carinha de apaixonado até o momento. Quem ainda não imprimiu o e-book... Sim, escutando. Tá escutando? Uhum. Ah, que bom. Quem ainda não imprimiu o e-book, só papel e caneta, eu vou falar os ingredientes e o processo, aí só anota a receita pra ter tudo salvo. E daí depois vai com calma, baixa o e-book, imprime e coloca a receita em ação. É isso. Sim, se eu falar que dá pra começar, eu já... Só esperar chegar mais pessoas também. Estamos com 53 pessoas online. Olha! Quero saber o que vocês estão achando do e-book. Quais receitas vocês já fizeram? Quais vocês já testaram? Hoje teremos surpresas no final da live. Vou contar tudo, viu? Acabou o segredo. Vou contar tudo pra vocês o que vai acontecer. Hoje a gente já vai soltar também o vídeo que vocês estão pedindo da história pra vocês entenderem tudo como aconteceu. O pessoal conseguiu terminar de digitar hoje, então a gente vai soltar hoje. Teremos mais 2 novidades no final da live, então fica até o final pra vocês verem o resultado. Vamos assar o brownie, fazer o processo da massa todo, colocar pra assar. Iremos montar uma sobremesa no final com o nosso brownie, numa versão que o pessoal não está muito acostumado a ver, porém, já veio do ano passado essa tendência e esse ano promete estourar em todas as confeitarias. Eu duvido alguém que trabalhe com um certo tipo de produto, que vocês vão entender qual é, que não vá realizar nesse formato o brownie, né? Então é isso. Só concluir ali pra gente começar. Tá pronto. Certo? Então vamos iniciar o brownie na receita lá do nosso e-book. Nós temos 350 gramas de chocolate amargo, tá? A porcentagem de açúcar de um brownie já é bem alta, então é ideal que a gente trabalhe com o chocolate amargo para ele ter maior concentração de cacau também e diminuir pelo menos um ingrediente um pouco o açúcar, tá? Então a gente tem 350 gramas de chocolate amargo, 100 gramas de manteiga, uma pitada de sal aqui, 3 ovos, 120 gramas de açúcar refinado, 100 gramas de açúcar mascavo, 10 ml de essência de baunilha e 200 gramas de farinha de trigo, tá? No processo eu vou falar aqui pra vocês entenderem como vai ser. A gente vai derreter o chocolate com a manteiga, misturando sempre até ele ficar homogêneo. O processo vai ser derreter no micro-ondas, que é muito mais fácil. Só que você precisa fazer em pouco tempo, em tempos curtos, na verdade, para que ele não venha queimar por mais que você tenha adicionado a manteiga. Então a gente vai colocar a manteiga e o chocolate junto, de 1 em 1 minuto, no micro-ondas. A gente vai derreter até que ele vire como se fosse uma consistência de uma ganache, ele ficar bem lisinho, tá? Aí depois nós iremos colocar os ovos e os açúcares juntos. Tá dando pra escutar bem? Tá, é que tá falando que está muito rápida. Tô muito rápida, peraí. Então vamos desacelerar. Após fazer essa mistura, então, a gente vai fazer os ovos com açúcares, né? Que são dois tipos de açúcar, que a gente tem o refinado, tradicional, e o açúcar mascavo. A gente faz uma emulsão desses e vai acrescentando e misturando junto a mistura inicial, que é a primeira mistura da manteiga com o chocolate amargo, tá? Aí no final nós iremos adicionar a outra parte do seco, que é a nossa farinha de trigo e a pitadinha de sal, só para dar um realce no açúcar depois no final, para manter um certo equilíbrio, e adicionar por fim a nossa essência de baunilha,
que é essencial, porque nesse processo a gente não tem uma peneiração de gemas, bater as claras em neve, então a gente coloca um pouco dessa essência para que não venha aparecer o gosto do ovo depois, até porque no processo não é um bolo assado completamente. É isso que o pessoal erra muito e acaba questionando a questão de ai, meu brownie ficou duro. Os ingredientes não são para ficar macios e desenvolver o glúten da farinha, né? Então, o que acontece? Se você passa de uma certa temperatura ou tira um pouco mais da umidade da receita, ele vem a ficar duro mesmo. Então, pensa no chocolate. Chocolate é duro. A base da receita vai ser chocolate. Então, se ele assar demais, com certeza vai ficar duro, tá? Ó, pediram pra repetir os ingredientes. Os ingredientes, eles estão no e-book também, né? Que a pessoa pode baixar. Também, ó, pra ficar mais fácil também. Presta bem atenção agora no processo de tudo que vai acontecer. Depois que terminar a live, você vai no perfil do Instagram, do Brumas Doceria mesmo, e lá na bio tem o link pra você estar baixando o e-book. Aí você vai ter o passo a passo marcado. O ideal é agora a gente prestar atenção aqui e garantir depois o e-book lá, gratuito, para vocês baixarem. Não tem só receita de brownie, são 10 receitas que podem ser feitos inúmeros produtos para uma confeitaria ou para você empreender na sua casa mesmo, tá? Perguntaram se a manteiga ou margarina ela tem que ser com sal ou sem sal. Pode ser sem sal, tá? Aí não tem a diferença, não vai prejudicar em nada na nossa receita em ser manteiga ou margarina, tá? Pode ser a margarina 80% lipídio, não tem problema nenhum. Se ela for com sal, não acrescenta aquela pitada de sal depois, mas não vai afetar também pela quantidade de açúcares que a gente tem na receita. Pode ser com sal, mas não coloca pitada, senão vai ficar realmente salgado no final, tá? Mais alguma pergunta? Podemos seguir? Perguntou de uma marca específica de manteiga, mas existe uma marca específica da manteiga ou pode ser qualquer uma que a gente usa em casa mesmo? Pode ser as manteigas tradicionais que a gente costuma comprar no mercado mesmo. Pode ser em marcas de atacado, que você vai comprar manteigas ou margarina também, não tem problema. E tem uma marca legal, ó, eu vou fazer propaganda, não tô ganhando nada por isso, mas tudo bem. Que eu gosto muito de uma marca, é da Vigor. Eu amo a marca Vigor, inclusive... não sei se vocês conhecem, se vocês são de Sorocaba, mas o supermercado Confiança tem inúmeros produtos da marca Vigor. Eles têm, assim, novidades que a gente descobriu ontem. O supermercado Confiança já tem. Então, pra quem não conhece, passa lá no Confiança e você vai encontrar esses ingredientes lá também, tá bom? Então, vamos ao passo. Mais alguma dúvida? Não, por enquanto não. Então, a gente vai fazer o quê? Uma coisa indispensável na confeitaria amávamos a colher de pau, né? Tudo que ela conseguia proporcionar pra gente é bom, mas pra não correr esse risco de contaminação cruzada por causa de uma colher, é sempre bom você ter uma espátula e puxa o saco pra ela, mas de pão duro que seja do silicone, que ela faz com que você não tenha desperdício nenhum, tá? Então aqui tá o nosso chocolate, 350 gramas de chocolate, nós iremos adicionar 100 gramas de manteiga e levar ao micro-ondas no processo de 1 em 1 minuto, tá? Antes de terminar, o próximo passo é ligue o seu forno, mantenha ele pré-aquecido para que ele dê uma estufadinha no nosso brownie, que vai criar aquela casquinha que deixa o brownie perfeito. E é o que todo mundo quer, de saber se um brownie deu certo é quando ele tem aquela casquinha superficial dos açúcares, tá? Que forma em cima. Então vamos já ligar o forno para pré-aquecer a 160 graus. Nós iremos assar, ó, eu tô na minha casa, na cozinha da minha casa, então você na cozinha da sua casa também vai conseguir reproduzir todas as receitas que eu coloquei no e-book, tá? Então, forno convencional, nada de profissional, é um forno de cozinha mesmo, que é aquele forno acoplado com o fogão, super simples, não tem como ter erro, tá? Essa foi uma pergunta que acabaram de fazer. A receita fica legal só em forno industrial ou em forno residencial não tem diferença? Desde que você pré-aqueça o seu forno, não tem como ter erro, porque o que acontece? Os fornos residenciais, esses tradicionais de casa, convencional, ele demora muito para atingir a temperatura e nem sempre é igual ao meu. Não tem o termômetro que vai te falar se chegou na temperatura que você precisa
ou não. Então sempre liga, coloca para pré-aquecer o seu forno para garantir que ele vai estar o mais próximo da temperatura ideal na hora que você colocar ele para assar, tá? Então aqui, ó, o primeiro minuto. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Ó, em 1 minuto já derreteu quase todo o chocolate. Provavelmente a potência do meu micro-ondas deve estar na máxima. Quantos graus o forno para pré-aquecer? Que perguntaram A aqui. 160 graus. 160. Isso. Mexo bem. Que pode ser que o próprio calor do que já derreteu termine de derreter os outros quadradinhos que eu tenho aqui de chocolate. Se fosse aquele... Gente, lembra, pelo amor de Deus, chocolate não é cobertura fracionada, tá? É chocolate puro, chocolate nobre e amargo. Sempre nunca vá pelo preço, ainda mais se você não entende ainda de chocolate, você vai ter a chance de entender, você vai entender por que depois. Se você não entende, não vá por preço, tá? Procura, leia a embalagem, que às vezes a embalagem é linda, maravilhosa. Você fala, por R$3 eu vou levar esse, mas por R$3 ele é um chocolate fracionado, deixa de ser chocolate, passa a ser cobertura do sabor de chocolate, tá? Tem forno que ela falou aqui que não tem 160 graus, o forno da casa dela. Pode começar com 180? Pode colocar em torno de 180. Ele sempre vai bater uma margem a menos pelo tamanho do forno, tá? Ele é bem grande pelo tanto que ele aquece. E qual é a marca de chocolate que você está usando? Hoje, uma das linhas melhores que eu trabalho com a linha Cical somente, ou da própria Barrique Alibu, tá? Ou a linha importada belga, ou a linha nacional, que o cacau é o mesmo, são só os processos de fazer que mudam um pouquinho. E tem outro tipo de chocolate também que a pessoa pode conseguir mais fácil, né? Que seja nobre ou não. Que seja nobre. Existem marcas no mercado como Garoto, Garoto Nestlé, Harold, também são chocolates bons. Mas em questão de sabor, hoje o Cical é o melhor. E hoje você encontra Cical até nos atacadistas da cidade, não precisa ser um fornecedor direto, tá? Tenho também parceiros aqui na cidade, pra quem não conhece, é de Jus Doces. Eles têm toda a linha de chocolate que vocês precisarem, pra quem for do Sorocaba. Ó, vocês viram que eu não precisei voltar ele no micro-ondas e ele derreteu por completo pelo próprio calor do chocolate e da manteiga. Então a gente vai ao segundo passo, que nós iremos adicionar os ovos, o açúcar refinado e o açúcar mascavo, tá? E agora a gente vai incorporar tudo junto, mexendo sempre. Gente, estamos trabalhando com chocolate. Sempre tenham um apoio para a hora que vocês forem colocar a espátula com duro do lado. Sujou, limpa. E chocolate é muito bom para sujar a cozinha inteira. Onde encosta, depois suja tudo. Ó, dissolvendo aqui os açúcares e os ovos. Por quantos minutos fica mexendo todos os ingredientes? É até dissolver, não tem segredo. Você precisa incorporar tudo, você vê que a massa tá ficando homogênea, tá? Vou incorporar tudo aqui. Eu gosto muito de, no final da receita, deixar ele para um tempo de descanso, tá? Eu gosto da massa um pouquinho mais firme para conseguir trabalhar. Até porque a escala que a gente produz hoje na doceria é 4, 5 vezes maior que essa receita. Então, se ela ficar muito líquida, vai dificultar um pouquinho a hora de a gente colocar nos aros para levar ao forno. Ai! Ó, terminei de incorporar. Agora nós vamos adicionar uma pitadinha de sal. É pitadinha, tá, gente? A farinha. Poderia estar mexendo com o auxílio de um fouet para facilitar ainda mais o nosso processo. Poderia. Mas não tem fouet em casa. E olha, é aquela velha história, né? Qual é o custo dessa receita? O custo dessa receita, super simples de calcular, né? Não tem o cálculo em cima dessa base, tá? Na doceria a gente tem, mas para proporções maiores.
Mas é muito básico. Você vai comprar lá o seu chocolate, divide ele na porcentagem do que você... eu comprei uma barra de R$30 e é 1 quilo. Então, divido por 1.000 e faço vezes a quantidade de gramas. E para isso, em todos os ingredientes, pego o valor de cada ingrediente, soma tudo. Você tem o custo de matéria-prima, dos insumos. Aí, depois, vem a questão de custo de despesas fixas, né? Água, luz, para você chegar ao valor total do seu produto para venda. Então, é sempre isso mais a porcentagem do que você vai vender. E nunca caiam nessa de que, não preciso colocar a luz porque a luz eu já uso. Não preciso colocar a água porque a água eu já uso. Não existe isso. Já tive inúmeras pessoas que queriam vender os nossos produtos e queria dizer que isso não afetaria em nada no valor. E para quem vai ver a minha história hoje, vai entender do que eu tô falando. Incorporei tudo. A massa está começando a ficar bem cremosa. Vou adicionar a nossa essência de baunilha. Líquida mesmo, tá? Se fosse uma massa branca, seria bem legal a gente ter uma fava de baunilha. Além do sabor ficar mais concentrado, fica lindo aqueles pontinhos e o aroma é bem mais concentrado, né? Mas existem também essências de baunilhas líquidas extremamente concentradas que fica um sabor incrível também. Terminamos a receita. Super simples. Eram os insumos que estavam separados, fizemos o mise en place anteriormente, montamos em apenas um bowl e uma espátula pão duro, tá? É aquela mesma história que eu já falei pra vocês na outra live. Não desistam porque vocês acham que não tem alguma coisa, tá? Gente, eu estou sofrendo nessa parte, não sei fazer essa conta. Em média, quantos reais custaria uma fatia de brownie? E que você precisa calcular. Você soma a sua receita, depois adiciona o seu custo operacional, depois você coloca a porcentagem do que você quer vender, a quanto você quer vender esse produto, tá? A gente falou sobre esse assunto na primeira live, então você perdeu a live, mas a gente vai soltar os conteúdos aos poucos dessa live. Se você estiver no grupo VIP, a gente também vai colocar a última live lá para todo mundo assistir, tá? Então a receita pronta é essa. E eu tenho aqui para mostrar para vocês uma receita que eu fiz durante o dia e dei o tempo dela de descanso. Vocês conseguem ver que ela é bem firme, Ela é super firme. Então, tudo que a gente colocar em maior temperatura a partir de agora, quando você tira o produto do forno, ele vai estar aparentemente mole. E quando você dá o tempo dele de descanso ou coloca na geladeira, ele vai ficar mais firme. Então, é isso que engana as pessoas que estão fazendo brownie em casa. Acha que tem que esperar, mas lembra que o chocolate em temperatura ideal, que é em torno de 20 a 25 graus, depende do ambiente, ele tá sólido, ele fica firme. Então a mesma coisa vai acontecer com a nossa massa. Então você acha que tirou ela do forno no tempo certo, porque você sente que ele tá fofo, tipo um bolo, mas no fim ele já passou do ponto. Então vamos pensar que ele vai ficar semi-cru, tá? Não chega ao ponto. Mais uma dúvida aqui, Como faço para participar do grupo VIP? Do grupo VIP, tá. Nesse mesmo link do nosso perfil lá na bio, você tem acesso ao nosso grupo. Você entra lá, quando você clicar, vai ter uma janelinha para você fazer parte desse grupo VIP e automaticamente você também já recebe o e-book. Então é tudo em uma etapa só, você já está fazendo parte de tudo, tá? Aí eu tenho aqui esse aro, em torno de 25 centímetros de diâmetro, vazado, papel manteiga. Se eu fosse da doceria, meus fornos industriais, ele tem aquela prateleira que é uma forma, então eu poderia colocar o papel alumínio aqui e colocar direto lá na prateleira dele, porque a superfície é lisa. Agora no forno de casa, as gradinhas, né, de dentro do forno, eles são grades, todas vazadas, então eu não posso colocar, vai virar tipo aqueles memes que a gente já viu na internet, o pessoal assando pizza e a pizza fica toda vazada. A gente vai colocar o papel e depois colocar uma base embaixo, tá? Esse é o tipo de forma que eu tenho aqui hoje. Se você já tem na sua casa uma forma com fundo, que seja desse aro, que é o ideal para a quantidade de massa que ela produz, que essa receita dá no final, não precisa, tá? Colocar em outra superfície depois. Pode colocar direto com a forma. Sempre bom o quê?
Se você tem a forma, eu vou colocar o papel por baixo e vou coxar aqui na lateral para segurar a minha massa. Porém, se for a forma, é muito bom que você coloque o papel, a manteiga, uma forma de círculo só embaixo, não precisa colocar na lateral. Só embaixo, para que você consiga soltar esse brownie depois de uma forma mais fácil e que ele não venha rachar, tá? Ó, não consegui entender o ponto de tirar o brownie do forno. A gente vai falar com mais calma no ponto de tirar o brownie do forno, tá? Vai variar, eu coloco o tempo no e-book sim, mas varia muito, é o que eu já falei pra vocês na outra live, de conhecer o seu forno, saber a potência que ele tem, o quanto ele aquece na temperatura indicada quando você mexe ali, tá? Então eu vou cortar aqui o pedaço de papel manteiga. Metade dele vai estar bom já. Ó, tem uma outra pergunta aqui. Se substituir o chocolate preto por chocolate branco, consegue fazer um brownie de chocolate branco? Consegue sim. É só substituir o chocolate. Pode substituir. E é super legal também que é super versátil. Se você faz a base branca, você pode fazer brownie red velvet, entendeu? Você vai tingir ele de vermelho e você vai ter a impressão de um bolo red velvet em formato de brownie. E outras cores também, dependendo das épocas sazonais. Você vai comemorar, o que for comemorar, você pode estar tingindo ele. Então, forrei aqui, ó, metade da minha folha, que é o tamanho que eu tenho é grande. A minha forma que vai segurar pra mim colocar na gradinha. Irei colocar a massa pra assar. A massa firme, tá? Que eu falei pra vocês, que eu gosto que ela descanse. Ela nem foi pra geladeira, eu fiz e deixei ela descansar mesmo, temperatura ambiente. Vou colocar pra assar. Nunca coloquem uma massa muito fina pra assar de brownie, tá? Sempre uma espessura mínima de um dedo, pra que ele venha ficar cremoso no final. Coloco no centro e espalho pra fora. Esse processo sempre, se você não recheia bolos com sacos de confeitar, sempre esse mesmo processo, tá? Coloca e arrasta. Se você começa a puxar de fora pra dentro, pode ser que ele esfarele um pouco. Qual é o tamanho desse aro? Aro 25. 25. Ó, ele fica ideal pra espessura muito boa do brownie. Acho que já deu uns 10 minutos quase, né? Que a gente tá aquecendo esse forno. Ah, já deu mais. Né? Deu. Acho que a gente chegou em 8 minutos e meio que deu de pré-aquecimento. Vou marcar aqui então quanto tempo a gente vai deixar ele. Nesse processo, enquanto ele assa, quero muito mostrar ele no final do vídeo. Vamos torcer pra ele assar aí no prazo de 15 a 20 minutos no máximo. Porém, eu já tenho um brownie aqui assado pra facilitar pra vocês e mostrar a proposta que a gente tem pra hoje, tá? Deixa eu só me organizar aqui. É comum as laterais do brownie também ficar mais seco, igual Sempre. a parte de cima? Sempre. Ressecadas. Aí vai de você usar a criatividade, que eu sempre prezo muito pra vocês. Sejam criativos, tentem inovar. E não haver perca de produto, tá? Muito menos jogar no lixo, pelo amor de Deus. Dói o coração de pessoas que jogam comida no lixo. Mas você pode tirar, por exemplo, nesse aro que nós estamos montando. Dependendo de que você for montar, você vai cortar no molde e servir da forma que você quiser. Se fosse uma forma quadrada, retangular, etc., você vai ter o seu cortador para você cortar um brownie. Então vai ter essas rebarbinhas, vamos dizer assim, é assim que eu chamo. Eu posso fazer ele de belisquinhos, vender em potinhos porcionados, como se fosse, vamos lá, para você dar uma ideia para um nome, puxa-puxa de brownie, qualquer coisa assim, ligado a isso, que a pessoa vai saber que não vai ter aquela textura macia do brownie, que vai ser ela mais pegajosinha no dente, mas tem pessoas que amam balinhas de brownie, alguma coisa assim. Você consegue vender essas pontinhas e é muito bom comer elas separadas também. Outra ideia é que você pode banhar elas em chocolate. Também essas rebarbinhas fica uma delícia para comer, como se fosse um bombonzinho, tá? Sabe aquelas pipocas caramelizadas que o pessoal vende? É o mesmo processo, corta os quadradinhos
e banha ele no chocolate, vende a porçãozinha em saquinho, em potinhos, vai da sua criatividade, tá? Enquanto isso, vou temperar aqui um chocolate por forma de adição. Vou desquentar isso aqui no micro-ondas de 30 em 30 segundos e temperar com o próprio chocolate depois pra gente ir pro próximo passo da nossa receita de hoje. Consigo cortar o brownie com um copo pra ficar do mesmo tamanho? Claro! É o que eu falei pra vocês. Usem o que vocês têm em casa. Por exemplo, tenho aqui esse ramequim. Posso cortar com ele também. Há quanto tempo, né? Tipo, não tô no meio da gastronomia por acaso. Minha mãe, ela tinha buffet e a gente sempre ajudou ela na produção. Foi aí que eu surgi, vocês vão entender tudo com mais passo a passo. Mas quantas vezes a gente trabalhou para fazer salgados, por exemplo, risoles, não se fazia em forminha, se fazia cortando com um copo. Então isso dá muito certo. Tudo que a gente tem em casa, tenta utilizar e deixa para investir realmente e profissionalizar os seus equipamentos na hora que você vender as suas primeiras receitas e ter um público para isso, tá? Mulher, você fala rápido demais. Gente, vou tentar de novo dar uma pausada aqui. Mas é que o tempo é curto, a gente tem 1 hora e eu quero passar muita coisa pra vocês. Então nessa 1 hora a gente tem que dar uma corridinha. Ó, sempre nesse processo de 30 em 30 segundos. Mexo o que derreteu, volto mais 30 segundos depois até atingir a temperatura que eu preciso, tá? Você não pede pro Júlio pegar um termômetro pra mim? Fazem 3 minutos que o nosso brownie tá no forno. Outra coisa que eu tenho aqui já pronta, que é a receita que está no e-book, é esse brigadeiro branco em ponto de recheio, tá? Não consigo fazer todas as receitas pra vocês em uma única live, mas a gente pode ir combinando de fazer várias lives pra conseguir fazer todas as receitas do e-book. Então aqui eu tenho o brigadeiro branco, já pronto, já tá frio, em temperatura ambiente, não tá refrigerado, e ele fica em ponto de bico, tá? Então eu tenho ele aqui pra gente finalizar depois a nossa sobremesa. Já deu tempo ideal. A receita em quantidade, pra quem tá perguntando, tá no link, né? Na bio. A receita em quantidade tá no link da bio do nosso perfil aqui. Clica lá, você recebe o e-book no seu e-mail, tá? Você pode estar imprimindo ele. Anota tudo que você está pegando aqui das dicas e dos processos. Aí... Oi, amor. Não, vai lá com o papai. Gente, o Bernardo quer aparecer. Falei pra vocês que eu estava em casa, né? Top, vem cá. Ó, chocolate derretido. Você pegou o termômetro pra mim? E só tô pegando aqui. Bernardo. A gente vai temperar esse chocolate por adição. Essa massa aqui, ó, que a gente fez, ela tá começando já a ficar mais fininha. Ó, então aqui com o termômetro vou bater, preciso da temperatura de em torno de 50 graus, já passou um pouquinho, estamos em 53. Vou adicionar os meus chocolates aqui, a gente vai fazer temperagem por adição, até chegar em 31 graus, tá? Coloco e mexo sempre. Tem que deixar a massa descansar, é isso? É isso. Foi nesse processo que eu falei pra vocês. Todas as etapas para que você tenha um produto final perfeito, vamos dizer assim, se você busca o perfeccionismo, você precisa cumprir algumas etapas de processos, tá? Se você não respeitar ele, ele pode vir a não ser tão fácil depois na hora de finalizar. Quem tiver perguntas, pode ir mandando aqui que a gente vai respondendo. Vamos aproveitar o
mais calminho aqui. Essa mistura de chocolate, o que é? É chocolate, tá? Chocolate em temperatura quente, que nós aquecemos até 50 graus. Acabou passando um pouquinho. Falei pra vocês que a temperatura do meu micro-ondas de casa é mais alta. Eu não controlo muito a potência dele porque eu não trabalho em casa com os chocolates. Mas sempre procure até a temperatura da potência média, sempre no número 5, tá? Então eu derreti uma porcentagem de chocolate e vou temperar por adição aqui, tá? No caso de chocolate quente com chocolate frio, temperatura ambiente. Até chegar na temperatura que eu preciso. Aqui. Processo feito porque nós estamos trabalhando com chocolate nobre. Se fosse cobertura sabor chocolate, que é o conhecido como chocolate fracionado, não tem a necessidade de temperagem, porém o sabor não é tão bom quanto. Não é um produto que eu trabalho, não é um produto que eu aconselho. Gosto somente de chocolates puros, chocolates nobres. Pra eu que não tenho um aparelho de medir, existe alguma maneira caseira de fazer isso? Gente, não aconselho. Não aconselho. Se você quer não errar em chocolate na hora da temperagem, você precisa de um termômetro. Não adianta você falar que vai colocar no lábio, que você sentiu um frio, que você vai colocar uma espátula e ela vai secar rápido. Vai variar muito. Hoje vai dar certo porque sua temperatura corporal é uma, o tempo tá mais frio e amanhã que tiver calor, sua temperatura vai estar outra. Dificilmente você vai conseguir ter esse parâmetro, então não aconselho. Não precisa ser esse termômetro a laser, tá? Existe em casas de confeitaria antigo para festa, aqueles termômetros que é o espetinho palito. E o que você acha de marca de pó pronto, preparo pronto de brownie? Exemplo de uma marca da Flash. Não, gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Vocês conseguem entender que na nossa receita a gente tem chocolate puro, que não é somente o chocolate em pó? Isso vai dar aquele cremoso e o brownie perfeito. Se você usar somente aquelas misturas, pré-misturas que a gente chama, porque precisa de adição de líquidos depois, não vai ser o mesmo resultado. Vai ficar parecendo um bolinho que o pessoal chama de nega maluca, que é o bolo que o cacau fica bem escuro, né? A porcentagem de chocolate é bem diferente, então ele fica um bolo bem escuro. Não aconselho. Zero. Principalmente para vender, a não ser que você esteja na sua casa, que você vai receber algumas pessoas e não é um produto para você vender como brownie, aí é diferente. Mas pode fazer lá para o pessoal de casa jantar depois de sobremesa na emergência, mas para vender nunca, não façam isso. Prezo muito pelo produto artesanal, tá? Ó, terminamos de derreter, ele já tá temperado. graus, temperatura ideal que a gente vai trabalhar. Não vou cair tanto porque depois eu vou colocar ele numa superfície e ele vai acabar chegando na temperatura de novo. Vou reservar ele aqui do meu lado. Aí eu tenho aqui, deixa eu só dar uma olhada no nosso brownie pra ver como ele tá ficando. Ele tá começando a criar as casquinhas nas laterais, então tá assando a volta dele primeiro, que é essa crostinha que vocês falaram que acaba ficando mais firme, tá? Não sei se você quer eu acho filmar. Que eu gravo. O Matheus vai dar uma filmada pra vocês verem depois como que vai ficar. Consegue pegar na canelzinha, né? Vai ficar mais assada, né? Dá pra ver. Lateral. Foi. Matheus gravou pra vocês verem o processo de que se passaram 11 minutos, tá, Má? Deixa eu ver se dá certo. Essa é nova pra mim. Mas ó, acho que dá pra perceber sim. Dá pra ver. Que a beiradinha tá ficando assado. E a gente vai tirar o brownie quando ele se tornar casquinha na superfície inteira. Quando ele estiver quente, você vai tocar nele, você vai ver que ele tá mole. Não vai com força que você vai colocar o dedo na massa do brownie quente e vai acabar se queimando também. Mas sempre aquele toque, não adianta. Você vai furar, ele vai estar mole. Então você não consegue ter esse parâmetro igual um bolo pão de ló tradicional, que você espeta com alguma coisa depois de um tempo de processo para que ele não venha
a murchar depois. Você toca, ele vai estar firme, porém ele vai estar mole. E toda a superfície dele formada de açúcar, ó. Vocês conseguem ver? Que esse aqui é o brownie que eu já tô com ele pronto, já tirei, já dei o tempo de descanso. Porque o corte que eu preciso fazer pra vocês, ele tinha que ter descansado. Eu posso tirar o brownie, vou mostrar pra vocês. Se não terminar a live, o brownie não tiver assado no final da nossa live, se eu não entrar ao vivo de novo, eu vou postar nos stories como foi o resultado depois e o tempo que eu levei pra assar ele, tá? Então aqui com o brownie da forma que eu preciso, com tempo de descanso, eu vou desenformar o brownie. Ó, como fica fácil o uso do papel manteiga, tá vendo? É super fácil também assar em aros, eu acho super prático. Porque o papel manteiga, se você for pensar, você vai usar ele das duas formas, sendo em forma ou em aro. E aro é muito mais fácil de você retirar. Pro pessoal que tá falando que perdeu a receita, gente, tem o link na bio daqui do Instagram do Brumas. É só entrar lá, que lá vai ter o e-book com a receita completa. A hora que acabar, não sai da live pra você não perder as próximas dicas. A hora que acabar a live, você vai no perfil do Brumas, clica lá no link da bio, preenche lá para o pessoal o seu e-mail, que é só o e-mail que a gente precisa para enviar para você o e-book, tá bom? Então, ó, vou soltar a superfície aqui com o apoio de uma faca, raspando a lateral. Super prático, né? Chocolate, sujou a mão limpa. Vamos manter uma cozinha organizada. E agora, chegou a hora de eu contar pra vocês qual vai ser a nossa sobremesa que nós iremos criar agora. Já estamos em fevereiro. O carnaval já está quase aí. E pós-carnaval a gente pensa em o quê? No que o brasileiro pensa, no que a gente quer, qual que é o Natal da confeitaria. É Páscoa. Então é isso que eu quero mostrar pra vocês. A nossa receita de brownie vai se tornar um ovo de Páscoa. É uma tendência que eu já contei pra vocês, que já vem do ano passado, mas esse ano com certezas inúmeras. Eu desconfio, não sei, não vi até hoje, quem não vai fazer ovos de Páscoa com essa casca de brownie. Então, gente, é a hora de vocês começarem a vender ovos de Páscoa. É o melhor momento da confeitaria, tá? Eu iniciei com a Páscoa, fazia meus ovos de Páscoa desde os meus 7 anos. Vocês vão ver meu IGTV, vocês vão entender como tudo isso aconteceu. Então, nós temos aqui uma forma de ovo de Páscoa e nós iremos fazer um molde da nossa casca. Agora vocês vão entender o porquê nós temperamos esse chocolate, tá? Então, com o molde do nosso ovo, você vai imaginar aqui o corte do ovo. Se fosse um outro... Porque o que eu aconselho vocês a terem aquelas formas que tem 3 partes, que é super fácil de fazer, aí ele vai vir um molde de silicone aqui dentro. Não necessariamente você vai precisar ter o aro cortador no molde de casca de ovo. Então, você vai ter esse silicone de dentro, vai apoiar ele aqui e vai fazer o corte do formato da casca do seu ovo. Gente, eu não faço isso, falei pra vocês, já fazem 20 anos. Então eu tô imaginando o formato do meu ovo aqui e tô cortando. Ó, conseguem ver? Eu quero que vocês vejam no nosso brownie assado embaixo e em cima, firme e consistente, com a casquinha de açúcar em cima e totalmente cremoso no meio, certo? É isso, é o brownie ideal que a gente precisa e é isso que eu quero, o resultado que eu quero que vocês tenham em casa é esse. Cortei aqui, imaginamos um ovo, vou colocar ele sempre com açúcar, que é o detalhe, que é o charme do nosso brownie, pra amostra pro cliente. Então a gente vai colocar ele aqui, vai pressionar. Não tem problema que ele venha quebrar, tá? Porque o que acontece? A gente vai unir. Essa minha massa, ela ficou bem grossinha. E eu quero unir ele, vou dar consistência à nossa casca com o chocolate derretido.
Eu vou moldar aqui, pressionar para ele entrar. Da gente falou pra você se inscrever no Bake Off. Quero. Já quero, viu? Ó, essa forma que eu tô usando é forma de base de 250 gramas, tá? Ideal, aconselho vocês que seja aquela forma... o que acontece? O brownie vai dar um mega peso no seu ovo. Então, ele tende a passar, provavelmente, de um ovo tradicional que você vai fazer de colher. Então, essa forma é menor, mas para outros, se você quiser e preferir, só se a sua receita, se você colocar menos massa, que você pode estar fazendo, ou se o seu aro for maior que esse, ó, eu tô apertando, pressionando e tirando a rebarbinha para nivelar, tá? Aí você pode estar usando a de 350, tá? Que é um tamanho padrão também. Gosto de usar essa de 250 para fazer ovos trufados, para a camada de recheio ficar mais grossa. Vou pressionando. Vou pegar uma colher aqui. O bom é que o recheio tá bem cremoso, daí fica mais fácil também, né? É. Pode A massa, quebrar. ela é cremosa, né? Então, estando no ponto certo, você não vai ter como errar. Ela fica moldada, né, no caso. Ela pode virar rachar? Pode. Mas você consegue moldar ela no formato que você quiser. Deixa eu ver se ela ficou ideal. Pressionei ela por inteiro. Vou mostrar pra vocês como ela ficou aqui mais próximo. Vou cortar a rebarbinha para nivelar. Quanto tempo de descanso do brownie? De descanso, vai variar muito da sua temperatura se você quiser colocar ele na geladeira. Mas o ponto ideal é aquele que eu mostrei pra vocês. Que ele não escorre, tá? Você consegue moldar ele, pegar ele a colheradas mesmo, sem com que ele escorra. Ó, temos aqui, então, o nosso brownie. Na forminha tem a parte oca pra gente estar fazendo o recheio do nosso ovo de colher. Se você olhar aqui atrás, ele tá preenchido com as marquinhas e os açúcares mostrando da casquinha, que é o charme que a gente vai precisar. E agora, para dar consistência nessa casca, que ela não venha quebrar, nós iremos colocar o nosso chocolate temperado e fazer uma camada fina, não precisa ser tão grossa, tá? Iremos adicionar, o chocolate aqui. Uma pergunta, é possível congelar a casca do brownie? Sim, claro, se for nesse molde, o problema você não vai poder congelar ela já passada no chocolate, tá? Chocolate é igual esponja, absorve muito o sabor de onde ele ficar. Então, você pode congelar ele se, por exemplo, vamos dizer, você vai congelar, então você vai moldar ele aqui e vai colocar com a forminha no freezer. Depois que ele virar aquela rocha que não venha quebrar pra você não perder o seu trabalho, tá? Você vai poder tirar ele da forminha e colocar em um outro recipiente, uma outra caixa plástica, pra você não perder o molde dele depois, mas pode congelar sim. Anotem agora, receita de brownie na geladeira, 5 dias pronta, embalada, plástico filme, sacos de alimentos, e se for no freezer, 30 dias. E não se esqueçam de etiquetar todos os produtos que vocês fizerem, identificação do que é, porque depois de congelado você pode confundir um brownie com uma massa de pão de ló de chocolate, por que não? Vai estar os dois uma rocha lá, você precisa saber o que é antes mesmo de descongelar para não perder o tempo de validade. Então você precisa ter a identificação para não se perder na hora. Ó, banhei aqui toda a nossa casquinha. Como o brownie estava na geladeira, ele está bem firminho e a temperagem ficou ideal, não se esqueça, o chocolate precisa do termômetro para trabalhar, tá, gente? Não sofram por falta de termômetro, ó. Vocês conseguem ver que o chocolate já tá secando? Dá pra ver, mano? Um pouquinho Ele começa a ficar mais opaco, que tá perdendo o brilho dentro. Começou a ficar mais opaco, tá mais consistente. Vou levar ele na geladeira um pouquinho, pra ele terminar de gelar. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Sim. Depois que você congela, como que faz pra descongelar? Pra descongelar? Processo de descongelamento você pode, dependendo do que você fez, né, na verdade. Gente, tá cheirando brownie. Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui. Tá cheirando brownie.
21 minutos. Gente, 21. no nosso apostila do e-book falam 20 minutos. Cheirou brownie, porque ele tá começando a cheirar queimado. Ou seja, por 1 minuto, a gente pode perder o brownie. E o tempo é exato. Gente, adorei que deu tempo, que saiu tudo certo, porque eu quero que vocês entendam que não existe firula nessa apostila. Que a gente faz tudo acontecer de real. E eu tô passando o que eu levei 20 anos pra aprender, pra vocês terem um espaço totalmente curto entre aprender sem errar e já ter o sucesso, tá? Então vou tirar aqui o nosso brownie. Vamos ver se eu consigo mostrar. Deixa eu tirar esse daqui. Gente, vai ficar uma baguncinha aqui no fundo, eu não queria que ficasse. Será que Mas um preciso. dia as pessoas vão conseguir sentir o cheiro? Gente, é muito bom. Vocês precisam estar aqui. Já pintou esse brownie com uma bola de sorvete? Jesus, não dá. Ó, vocês conseguem ver que ele tá firme. Ele tá, ó, não escorre nem nada. Começou a fazer a casquinha. Já tá por inteiro com casca. Se eu pressionar, ó, ela vai começar a rachar e ela começa a ficar linda. Eu sou apaixonada por doce, vocês vão entender. Ai, meu Deus, tá. Voltando ao foco. No meio, ó, se eu tentar pressionar, eu vou enfiar o meu dedo dentro do brownie quente. Ele tá mole. A lateral dele tá super firminha já, tá? Então, é esse o ponto ideal. 20 minutos exatos em forno convencional de casa. Amei. Amei passar isso pra vocês. É isso que eu quero que vocês vejam. É super fácil. Você pode fazer com as coisas que você tem em casa. Vocês viram? Alguma coisa diferente do que você tem na sua casa eu utilizei pra gente executar esse brownie hoje? Nada. Nada. E se tiver dúvida, vai pro nosso grupo VIP do WhatsApp e do Telegram. Olha eu falando errado. Do Telegram, que lá a gente discute, dá várias dicas. O pessoal tá conversando bastante lá. E é isso. Estamos com o brownie pronto. Viram 20 minutos. Se eu deixasse passar mais 1 minuto, porque eu passei 1 minuto, queria que vocês conseguissem ver que a lateral dele ia iniciar a ficar queimada. E passa o gosto pra ele total, tá? Vamos deixar aqui. Vamos nos organizar. Se cair a live, Mar, acho que é bom a gente voltar, né? Pra finalizar. Acho que não tem problema. Não, tem tempo, A né? gente finaliza Tem tempinho. um tempinho, né? Um tempão assim, Tem né? 10 minutos. Aí, enquanto... Vou dar uma olhadinha de como que tá a nossa casquinha. É sempre em torno de chocolate temperado corretamente, de 5 a 15 minutos. Ele já seca, tá? No refrigerador. Pra primeira camada. Se for, dependendo da quantidade de camadas que você estiver construindo, precisa ser os 15 minutos. Pra ele finalizar e não ficar com manchas a hora que você for desenformar. Então eu tenho aqui o meu queridinho, a quem me julgue, que sou a chefe rainha do ninho com Nutella. Nosso baldinho de Nutella básico, tá? Nutelinha, certo? Temos aqui o nosso brigadeiro, feito com a receita do e-book. Brigadeiro branco em ponto de bolo, ponto de recheio. Ele fica com o formato do bico que você colocar a temperatura ambiente, tá? Se você fizer deixar na geladeira por de 3 a 5 dias no máximo, você sempre tira ele, temperatura ambiente, para você conseguir trabalhar e ficar bem bonitinho o resultado final. Tenho aqui leite em pó, Nutella, brigadeiro branco de chocolate de lado e alguns chocolates aqui da mesma linha do nosso querido, certo? Nós iremos confeitar o nosso ovo. E para tirar o brownie da forma do ovo? Para tirar o brownie, você vai ver como sai super fácil. Por aqui. Pra gente finalizar. Deixa eu pegar o forno. Essa camada que a gente cria do chocolate é o que vai dar estrutura pro brownie, tá? Então por isso que ele não vai rachar depois. Então o chocolate precisa estar corretamente temperado para que ele venha a ter o snap dele depois e mantenha a firmeza do recheio que você colocar dentro dele. O snap é o quê? O snap é quando você come um chocolate bem temperado, tipo, você vai comer uma barra de chocolate, você não sente aquele crack, um snap quando você morde? Se ele ficar firme é porque ele foi feito o processo certo. Se você morder e ele não tiver macio ou a temperatura está muito alta, que não é o caso que ocorre se você comprar uma barra, sempre vai ser, se o chocolate você for morder ele e não fizer o snap é porque a temperatura está alta. Mas se ele tiver em temperatura ambiente, fizer o snap, chocolates feitos com confeiteiras de casa,
docerias assim, artesanais, precisa desse snap para ele estar correto, tá? Vou falar pra vocês, começar a contar já o que vai acontecer. Teremos o primeiro curso que eu vou falar pra vocês. Tem mais um, depois dessa apostila, que vocês amaram tanto. Todo mundo sempre quis saber como eu surgi na confeitaria, de onde eu vim. E eu vim dos ovos de Páscoa, eu sou quase uma coelhinha. Há 20 anos produzindo o mesmo tipo de produto. Foi aí que surgiu o Brumas Doceria, tá? Quando as pessoas começaram a buscar mais fora da minha família, porque eu vendia para pessoas próximas, amigos e familiares. Pessoas de fora começaram a procurar o produto e a gente precisou abrir uma portinha, abrir outra portinha, abrir outra portinha. E hoje a gente tem uma mega estrutura, graças a Deus. E com isso, buscando sempre, eu quero que vocês entendam que todo mundo consegue. Que eu consegui, não tinha renda alta, não tinha equipamentos, não tinha nada, fazia na cozinha da minha casa, não tinha conhecimento nenhum, tá? Errei muito durante esses 20 anos. O processo e a jornada foi longa e eu quero que vocês consigam produzir nessa Páscoa ovos de Páscoa sem erros. Por isso nós preparamos para você um curso de ovos de Páscoa. Aprenda a faturar com Brumas também na Páscoa, tá? Aí lá você vai ter diversas opções de recheio, temperagem de todos os tipos, conhecer a fundo um pouco dos chocolates, muitas opções de sabores, vários recheios, vários ovos diferentes, formatos, trufados de colher, rendado. Gente, sério, tá completo. Eu quis passar pra vocês todo o conhecimento que eu tenho e que vocês consigam, em uma única Páscoa, atingir o sucesso dos produtos e conquistar os seus clientes, tá? Começa na Páscoa. Se já está vendendo ovos, se você já está vendendo produtos feitos com e-book, com os ovos de Páscoa, você vai conseguir manter uma gama de clientes durante o ano todo depois com o e-book. Pensa nisso. Apanho muito da temperagem de chocolate. No curso vocês vão ensinar? Gente, temperagem, módulo de temperagem passo a passo, desde o conhecimento do chocolate. Eu vou explicar pra vocês. Tem vários tipos de temperagem, inclusive, no curso. Vários tipos de temperagem. Temperagem, uma delas vai dar certo pra você fazer na sua casa. Vocês viram que eu fiz aqui de adição. Conhecimento é tudo. E o meu conhecimento eu quero passar pra vocês. Aonde eu vejo o curso? Aonde eu vejo o curso? Gente, vai lançar nesse final de semana. Tá? Então fiquem atentos. E quem já tá no grupo VIP com certeza vai ser os primeiros a receber as vagas. São vagas limitadas, tá? Então garanto nos primeiros dias de venda. Ela vai ter um limite e é isso. Aí depois tem um outro curso também que vai, Gente, eu quero passar tudo pra vocês. Encurtar sem erros. É isso que eu quero. Vou pegar ali pra gente finalizar. Outra coisa. Iremos sim fazer um sorteio de uma vaga para o curso do Ovos de Páscoa. Matheus, se vira, Matheus, a gente vai publicar um sorteio de ovos de Páscoa daqui a pouco. A gente vai publicar hoje ainda. Tá vai ser online? Sim, pessoal, vai ser online. Tá. Pode pegar, a Bruna vai pegar o ovo. Vai ser inteiramente online o curso, pode aprender de qualquer lugar do Brasil. Sim. E isso é muito bom, porque as pessoas sempre me pediram um curso de ovos de Páscoa. E o presencial não me deixa chegar a você, talvez, que não esteja no estado de São Paulo, que eu sei que a gente tem muita confeiteira e donas de casa e pessoas que querem crescer na confeitaria do Rio de Janeiro e tudo mais. Como eu faço para entrar no grupo VIP? Acessa o link da bio aqui do Brumas Doceria, tá? Secou nosso chocolate, tá opaco, vou desinformar. Se cair, a live a gente volta, tá? Não tem problema. Vou desinformar aqui. Vocês vão ver que eles vão parar de pé. Olha que coisa mais linda. Pronto. Não vai desmontar, porque, vocês conseguem, dá pra escutar o pé? Dá pra ouvir, dá pra ouvir. Gente, que maravilhoso. É isso. É isso que eu quero que vocês acertem. Que vocês não tenham erros, porque o que eu já perdi de chocolate nessa vida, que teve que se tornar ganache depois, sem necessidade, porque eu errei. E eu entendo isso. Não sei se eles finalizarem. Ele dá tempo de finalizar, será? Dá tempo. Vamos correr. Vou colocar aqui um pouquinho do nosso creme de avelã queridinho. Que vocês dizem que o chocolate está começando a secar no próprio bolzinho ali. Da temperagem estar correta. Vou dar uma aproximada aqui na live. Coloquei então creme de avelã, um pouquinho de leite em pó, um dos sabores queridinhos.
Manga de confeitar tá muito cheia, eu vou quebrar ela aqui no meio pra facilitar na hora de eu preencher. Olha isso. Quem já fez essa receita do brigadeiro branco do e-book? Me conta, se você ainda não fez, faça que ele vai ficar nesse ponto. Olha que lindo. Tô confeitando ele aqui em forma de rosetas. É o bico 1M da Wilton. Se cair a gente volta porque eu vou cortar pra vocês verem, tá? Como ele ficou. Vou preencher aqui. Certo? E vou decorar com o chocolate. Caiu? Medo. Ó, um aqui. Coloquei aqui o Kinder Bueno e vou colocar o Kinder Chocolate agora para finalizar. Charminho aqui. Gente, eu não tenho uma caixinha de um ovo aqui para me colocar para vocês verem como ele vai ficar lindo depois na embalagem para venda do cliente. Vou colocar alguns pedacinhos do Kinder aqui por cima. Se eu tivesse aqui também uma manga de confeitar de creme de avelã, eu poderia estar confeitando. Vou virar um pouquinho. Só tem uma perna meio grandinha. Ó, finalizado o nosso ovo. Vai dar tempo de cortar, Matheus? Vai dar tempo, vai dar tempo. Agora eu quero que vocês vejam como ele ficou por dentro. Informar aonde comprar a caixinha mais barata? Gente, isso vai ter no curso. São informações do nosso curso de como faturar na Páscoa. Ó, vamos cortar ele aqui. Mas, você não quer gravar? Vou gravar, tá gravando aqui. Tá gravando? Uau! Isso. Esse é o nosso ovo brownie. E olha como ele fica perfeito. Quebrou porque a gente cortou, né? Isso é óbvio. Mas que eu quero que vocês vejam. Casquinha do brownie. Brownie macio, úmido. E aqui em cima você consegue ver que ele foi assado, certo? E o recheio, a casquinha de chocolate, não sei se vocês conseguem enxergar. Todo o contorno do chocolate que vai dar sustentabilidade, que vai sustentar a nossa casquinha, tá? O brigadeiro branco que tá na receita do e-book. Um minuto restante. Essa foi a nossa live de hoje. Quero agradecer muito a vocês que estiveram aqui. Quero que vocês façam, vocês viram como dá certo. Faz na casa de vocês, vai dar certo. Venda, empreenda, faça uma renda extra. Garanta o curso dos ovos de Páscoa. Tá perguntando aqui, ó, a gente vai lançar esse final de semana, tá bom? Final de semana. Ainda não abriu. Ainda não abriu as vendas, mas nesse final de semana vai iniciar. E é isso. Entra participar do grupo VIP, não deixa de participar, corre lá no perfil, link na bio, clica, participa dos grupos, você vai receber tudo sempre primeiro e a gente fica lá batendo papo durante o dia. E é isso. Espero que vocês gostem. Até o final de semana e não deixe de participar do sorteio. Vai sair hoje.